Graça e paz. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Vivemos dias gloriosos, dias maravilhosos nessas primícias. Coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo, ele toma o governo de um ambiente, amém? Não é mesmo, Rômulo? Deus, ele toma as nossas vidas, toma as nossas mentes, toma tudo que somos, tudo que temos, e nós acabamos nos comprometendo ainda mais, né, com aquilo que Ele está fazendo. Deixa eu dizer algo para você. Quando você investe em algo que Deus está promovendo da eternidade, inevitavelmente você se torna um cotista daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu explicar isso melhor. Você já viu aquelas empresas que são fechadas e de repente elas se abrem para a venda das suas ações, e você vai lá no pregão e arremata aquelas ações? Você acaba se tornando participante ou integrante daquilo que está sendo movido ou promovido. No reino de Deus, na economia do céu, acontece a mesma coisa. Quando Deus está levantando um investimento para a sua obra, Deus, Ele faz com que você seja despertado para investir naquilo que Ele está fazendo, amém? E aí, querido, vou ser bem sincero com você, independente do valor que você invista, deixa eu lhe dizer, quem trabalha com ações sabe disso. Às vezes você compra 2 ou 3 ações por um preço irrisório, e um determinado dia aquelas ações, elas valem de uma forma incrível, muito mais do que você pagou, e você então chega o momento de vendê-las ou de negociá-las, não é verdade? E o mesmo acontece o contrário, às vezes você paga muito e acaba desvalorizando, mas com Deus o negócio é garantido, amém? Ah, pastor Jackson, mas o senhor está fazendo com que a gente pense de uma forma monetária sobre as coisas do reino. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia, quando fala de talentos, ela está falando de moeda, ela não está falando de dons. E a palavra de Deus é bem clara quando diz: negociai até que eu venha. E aí eu faço a pergunta para você: o que você tem feito com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos? Você tem multiplicado aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos? Sim, porque Ele desenhou um projeto incrível na eternidade sobre a sua vida, seja de maneira eclesiástica, dentro da esfera da fé, no sentido missional, ou seja, em qualquer outra área da sociedade, porque mesmo você, que não está com os microfones na mão numa plataforma, é um missionário em tempo integral no lugar em que Deus te colocou. Seja na sua empresa, na sua faculdade ou na sua família, Deus, Ele está usando aquilo que você tem para multiplicar. Quantos creem assim? O nosso Deus é um Deus de expansão, o nosso Deus é um Deus de multiplicação, o nosso Deus é um Deus de horizontes largos, que nos faz ter uma visão muito audaciosa do nosso futuro. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 61 e versículo 7. Esse texto nos diz assim: em lugar da vossa vergonha, repita comigo, vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Repita comigo, dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Quantos creem que esta é uma palavra para este ano? Aleluia! Um tempo de rompimento, um tempo de liberação. Eu vejo portas sendo escancaradas no seu coração nesta noite. É como se o Senhor estivesse arrancando bloqueios, travas que estavam te impedindo de avançar até o presente momento. E o Senhor está te acelerando, te impulsionando. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, diga: na minha terra, eu possuirei o dobro, e eu terei perpétua alegria. Queridos,
Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, nesses 44 anos de vida, e olha que eu tenho mais tempo de Mevan do que de vida, é justamente que os melhores professores que passam pela nossa vida são aquelas pessoas que nos ensinam coisas que nós não gostaríamos de aprender, mas nós somos obrigados. Sabe aquela matéria que você diz assim, eu não sei por que eu tenho que ficar assentado aqui aprendendo isso, porque onde é que eu vou usar esse tipo de informação? Lá na frente, num determinado momento da sua vida, você vai perceber e lembrar que aquele professor, que você detestava aquela aula, que quando você olhava o seu horário escolar e via que caía exatamente no seu currículo aquela matéria, você dava um jeito de gazear. Em outros lugares dizem gazetar, né? Dava um jeito de matar a aula, ou de ir para outro lugar. Porque a nossa alma, ela tem resistência de aprender aquilo que ela precisa ser mudado e transformada. A nossa alma tem resistência de deixar o Espírito Santo colocar as suas mãos para mudar aquilo que precisa ser alterado. Nós temos resistência em abrir as nossas vulnerabilidades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E quando Deus nos pressiona, quando Deus nos coloca em lugares que nós não conseguimos muito nos movimentar, nós nos vimos na obrigação, no constrangimento de abrir o nosso coração, quase que com um pé de cabras, para conseguir deixar Deus entrar e fazer morada e fazer uma transformação de dentro para fora. Porque nós temos uma resistência inclusive a pessoas. Nós fugimos de pessoas que nos confrontam. Nós deveríamos nos perguntar, por que determinada pessoa me confronta? Por que determinadas falas desse indivíduo me fazem mal? Por que a postura desta pessoa, ela me agride? Por que as coisas que ela diz me fazem angustiar? Talvez a resposta não esteja nesta pessoa. Talvez a resposta esteja dentro de mim e de você. Porque nós é que não estamos enxergando as áreas do nosso coração que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Então, Ele levanta professores na vida que vão nos ajudar a encontrar um lugar de aprimoramento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, para que então nós possamos estar preparados para assumir a plenitude do propósito daquilo que Deus estabeleceu. E sabe, essas pessoas que passam pela nossa vida, elas só voltarão a ter valor na nossa jornada, só voltarão a ter valor na nossa vida, quando nós chegamos num lugar chamado maturidade. Enquanto nós não vencermos as nossas meninices, as nossas infantilidades, a nossa imaturidade, nós não vamos valorizar os professores que Deus enviou para a vida. Essa é a hora que você diz, está doendo, Jesus. Porque Deus prepara pessoas que nos confrontam, justamente para tocar nessas áreas que precisam de uma reformulação, de uma ressignificação. Só que, o que precisa acontecer nas nossas vidas, para que então a transformação ela seja uma realidade? Simples, eu preciso honrar as pessoas que são injustas comigo. Como assim? Queridos, a honra, ela é acumulativa. Repita assim comigo, a honra é acumulativa. E para eu acumular honra, eu preciso trabalhar os meus problemas de caráter, expondo a minha carne à vergonha. Volto a dizer, para que eu acumule honra sobre os meus ombros, eu preciso expor a minha carne à vergonha.
Por isso que para cada vergonha, dupla honra. Sem vergonhas, não existem duplas honras. Sem passar pelo período vexatório, humilhante, injusto, você não vai encontrar o lugar em que Deus irá honrar a sua vida. Então, cada resposta nobre, repita comigo, nobreza, que nós vamos oferecendo diante de todas essas dores, injúrias, perseguições, sabe, nós vamos acumulando honra sobre a nossa cabeça. Todas as vezes que alguém te fere, e mesmo te ferindo, você libera perdão. Todas as vezes que alguém é injusto com você, e ao invés de se vingar, você libera amor. Todas as vezes que alguém te persegue, te calunia, e ao invés de tirar satisfação, você dobra os joelhos e ora por ela. Você está dando uma resposta ou uma reação a essa vergonha, que irá te elevar ao lugar de dupla honra. Mas é necessário nós passarmos por este lugar. Nós recebemos um presente na semana passada, um presente lindo, na verdade na semana retrasada, foi uma semana antes das primícias. Nós recebemos um presente de uma empresa chamada Jardim Eco. E essa empresa, ela fabrica alguns materiais feitos com restos de madeira, de um pau chamado Paulo Santo, que é uma madeira típica da mata Amazônia e principalmente latina. E qual é a grande diferença desta madeira? É que quando ela morre, ela perfuma o ambiente. Quando eu trouxe aquele presente para casa, o Espírito Santo falou tão fortemente ao meu coração sobre aquilo, e começou a trabalhar dentro do meu interior e dizer: Jackson, quanto mais você morre para você, quanto mais você sofre, quanto mais você passa por dores, injustiças, calúnias, difamações, mais você exala o meu perfume do lírio dos vales, da rosa de Saron. O perfume que é o incenso suave de adoração que sobe diante da minha presença. E as pessoas, quando chegam perto de você, elas não sentem o fedor da amargura, nem do ressentimento, nem da falta de perdão. Elas sentem o meu perfume, o perfume inigualável que procede do céu na sua vida. Porque nós precisamos passar por esses processos, porque a honra tem um peso. Repita comigo: toda honra tem um peso. Queridos, toda honra vai ter um peso espiritual sobre a nossa alma. Por isso, o nosso espírito precisa estar pronto para suportar o peso de honra que Deus irá derramar no futuro. Você não entende que durante todo o processo da sua vivência, as traições, as inseguranças, os medos, os bloqueios, as travas, os abusos, as palavras contrárias, a diminuição, a rejeição, a orfandade, todas essas coisas, elas foram matando você, para que a sua alma, o seu ego estivesse reduzido e o seu espírito pudesse estar fortalecido, marombado, o seu espírito pudesse estar musculado, o seu espírito pudesse estar desenvolvido para suportar o peso de honra que Deus tem reservado para você. Sabe por que muitas pessoas alcançam lugares de destaque e caem desse lugar? Sabe por que muitas pessoas alcançam e galgam lugares que muitos de nós gostaríamos de estar e elas não valorizam, e você diz: meu Deus, como isso aconteceu? Essa pessoa estava nesse lugar, ela poderia ter valorizado, e ela caiu deste lugar. Sabe por quê? Porque por mais que ela tivesse um sonho, por mais que ela tivesse uma promessa, por mais que ela quisesse fazer aquilo que Deus a chamou para fazer, tinha muita alma, muita carnalidade envolvida no processo, e quando ela chegou no topo, no estágio que Deus
Deus esperava, o seu espírito não estava pronto para o peso de honra que seria derramado. Então Deus está nos chamando para nós treinarmos o nosso espírito, porque a alma, ela irá constantemente boicotar você, para que você não esteja pronto nem preparado para alcançar esses lugares. Por que essas pessoas caíram desses lugares de status? Porque elas não passaram pelos processos, repita comigo, processos necessários para que gerasse essa musculatura no espírito, para suportar esse peso de honra que viria sobre eles. Por isso, os elogios podem matar mais você do que as humilhações. Porque enquanto você está sendo humilhado, você corre para os pés do Senhor para buscar refrigério. Mas quando você recebe elogio, você traz a glória para você mesmo, ao invés de atribuir a glória a Jesus. E você se coloca num status, num patamar e num nível que você não está preparado para ocupar, e você cai dessa posição, porque você não respeitou os processos que Deus precisava desenvolver na sua vida. Eu explico. Os elogios, eles vêm de fora, eles são exteriores, e por isso que eles vão camuflando as nossas fraquezas interiores. Eles vão escondendo as coisas que nós não queremos mostrar para ninguém. Mas as humilhações não. As humilhações, elas, embora sejam exteriores, elas vão expondo você à vergonha. E aquilo que está sujando a sua alma acaba vindo para fora, sendo expurgado, para que você seja limpo no seu coração e tenha as suas mãos preparadas para tomar conta daquilo que Deus entregou a você. É por isso que a Bíblia diz: quem quer honra precisa passar pelo período da vergonha. E uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo fala sobre que nós não podemos dever nada um ao outro senão o amor, é justamente o fato de que nós precisamos dar honra a quem tem honra. Eu posso pedir um favor aqui para mim? Vem cá, Alexandre, por gentileza. Deise, isso, preciso aqui. Vem cá, Thaísa, pastor Horácio, pastora Rosica, sobe aqui para mim. Repita assim comigo: a honra é acumulativa. Fica o Xande aqui na frente para mim, faça uma fila atrás dele. Dai honra a quem tem honra. Vira para lá. O Xande, ele honra a Deise, ele honra a irmã Rosica, ele ama e honra o pastor Horácio, ele honra a Thaísa. Ele faz 3 coisas que são importantes: ele investe recursos, ele investe atenção, ele investe amor e ele investe tempo. 4 coisas. Então ele honra a vida dessas pessoas com fidelidade, com amor, com gratidão, com honestidade, com transparência. Então, quando eu honro o Xande, eu não estou honrando somente o pastor Xande, eu estou honrando todas as pessoas que ele honrou, porque a honra é acumulativa. Ele está carregando sobre os ombros dele a honra da Deise, a honra da pastora Rosica, a honra do pastor Horácio, a honra da Thaísa. Então, quando eu honro ele, é inevitável que a honra dele seja colocada sobre os meus ombros também. Quantos entenderam isso? Aplauda a Jesus pelos nossos atores. Muito obrigado, pessoal. Eu preciso honrar quem tem honra. Talvez você esteja honrando pessoas que não têm honra. Quem são as pessoas que não têm honra? São pessoas que honram por conveniência, são pessoas que honram por interesse, são pessoas que honram por bajulação, são pessoas que honram por qualquer outro motivo que não seja a honra de Deus.
Por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta em caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Ou seja, quando eu honro um profeta que adentra a minha casa, quando eu dou o melhor para esse profeta, aquilo que repousa sobre a vida dele acaba vindo para a minha vida. Vocês lembram daquilo que eu falei sobre nós sermos cotistas? Você pode vir aqui rapidinho, Rômulo, por favor, você é um profeta. Eu estou olhando para você daqui e... não sei porquê, mas o Senhor não faz eu tirar o olho de ti, vem cá. Amém. Estenda a mão para cá, para a vida do Rômulo. Amém. O Rômulo é um profeta. Se eu recebo o Rômulo em caráter de profeta, ou seja, eu reconheço o que ele carrega, e deixa eu lhe dizer uma coisa: a honra nunca olha para o rosto. Ela não sabe quando eu entrego algo, se aquela pessoa que recebeu ficou alegre, triste, contente, se gostou, se não gostou, porque eu fiz o meu melhor, sem querer nada em troca, de maneira voluntária e espontânea, com o meu melhor. Então eu fiz isso, e eu então saio da presença do profeta, e eu não olho para o rosto do profeta. Mas um dia acontece o seguinte, me chama pelo nome aí, Rômulo. Eu volto lá para saber o que o profeta quer. E então chega o momento do profeta liberar sobre a minha vida o manto que ele carrega, a unção que ele carrega, e eu me submeto àquilo que ele carrega, e eu me torno um cotista, um participante de tudo aquilo que ele promove e constrói no reino de Deus. E todas as bênçãos que estão disponíveis sobre a vida do Rômulo acabam sendo transferidas para a minha vida. Quantos entendem isso? Aleluia. Você tem muita honra acumulada, Rômulo. Deus virá com um nível de honra glorioso sobre a sua vida, amém? Aplauda Jesus. Obrigado, meu amigo. A Bíblia diz uma coisa, um texto muito conhecido, que Jesus estava em Nazaré, e aí um ficou comentando com o outro: esse aí não é o filho da Maria? É a Maria, aquela que engravidou solteira, quase foi apedrejada do lado de fora da cidade. Daí veio José, que era um homem íntegro, assumiu aí a gravidez, ninguém sabe se é filho dele ou de outro. Sabe, ele é filho de José, o carpinteiro. Que tem aqueles irmãos ali também que moram em Nazaré, aquela vilinha ali. A Bíblia diz que naquele lugar Jesus pôde realizar somente alguns poucos milagres. Sabe por quê? Porque quando você está num lugar em que as pessoas não te honram, elas não aproveitam todo o seu potencial e aquilo que você tem de melhor para liberar sobre a vida delas. Então não se preocupe: Senhor, eu estou sendo rejeitado, porque crente tem esse momento, né? Senhor, eu estou passando o que o Senhor passou na cruz. Senhor, eu estou sendo açoitado, as palavras de maldição estão sendo liberadas sobre mim. Eu estou sendo, Senhor, vítima de principados, potestades e hostes. Eu estou numa batalha espiritual. Meu Deus, eu estou tomando banho de mirra. Meu irmão, quem está perdendo são eles. O que Deus colocou dentro do seu coração é para um tempo certo e para as pessoas certas. Se aquelas pessoas que estão ao seu derredor hoje não valorizam, não reconhecem e não enxergam, saiba de uma coisa: não é para eles. Deus está preparando um novo tempo com novas pessoas, com um novo ambiente, para que você possa ser honrado e liberar tudo aquilo que você carrega. Por favor, faz um favor para você mesmo, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Você não está sendo vítima de nenhuma guerra ou batalha espiritual, por favor. Deus está te colocando num processo para que você seja moído no seu ego, transformado no seu caráter,
para ser preparado para assumir o lugar de general à frente do combate que Ele convocou. Mas você precisa entender os processos. O que não pode é você achar que maior é aquele que está lá fora do que o que vive dentro de você. Não, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! O que vive dentro de você faz milagres. O que vive dentro de você revoluciona, transforma, influencia, governa. Você precisa valorizar aquilo que você carrega. E deixa eu dizer, quando você honra alguém, a honra que está sobre esta pessoa é devolvida sobre você. E aí, como é que você sabe se você está pronto para receber esse nível de honra ou não? Pastor, como é que eu sei se eu já estou nesse nível de honra ou não? Se eu já estou preparado para receber esse nível de honra na minha vida ou não? Simples. Deus vai providenciar provas, testes na sua vida para te tratar. E aí você diz assim, o diabo está se levantando. Não, Deus está abrindo uma oportunidade para que você seja tratado e para que daqui em diante você seja usado por Ele. Não enxergue luta como guerra, enxergue luta como treinamento, enxergue luta como capacitação, enxergue prova como capacitação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um personagem que eu preciso falar dele essa noite, um personagem que Deus está levantando nesses dias. Deus está levantando homens e mulheres com o caráter de José do Egito, homens que saberão discernir os tempos, governar, influenciar e revelar sonhos. Deixa eu lhes dizer uma coisa, a nova onda missionária da igreja será através do empreendedorismo. Deus irá dar revelações profundas para missionários, e eles não vão adentrar as nações somente com uma carteira de missionário, mas eles irão entrar como empresários, e eles vão transformar aquela realidade de uma forma tão intensa, que aquela nação será grata por aquilo que aquele homem e aquela mulher promoveram naquele lugar. Deus vai te levar a outras nações para usar aquilo que Ele tem colocado dentro do seu coração. Por isso, se prepare. Pastor, está difícil, vai fazer inglês. Pastor, está difícil, cursa uma faculdade. Pastor, está difícil, entra na pós. Pastor, está difícil, cumpre o teu doutorado. Pastor, está difícil, aprende algo novo que você ainda não sabe. Comece a complementar o nível de entendimento que Deus já colocou dentro do seu coração, porque conhecimento não ocupa espaço. Não gaste a sua cabeça com o lixo da informação, mas ocupe a sua cabeça com as coisas que vêm da eternidade. Pense nas coisas que vêm do céu. Deixa a revelação escoar através da sua vida, e Deus vai começar a te usar a tocar pessoas. Você acha que ministério é somente isso aqui que eu estou fazendo, pregando num culto de domingo à noite com o microfone na mão? Não, ministério é aquilo que você faz de maneira integral, 24 horas por dia, de segunda a segunda, no mercado de trabalho, nos hospitais, nos lugares em que Deus tem te colocado para que você seja uma resposta. Pastor, mas está muito difícil. Eu quero te dizer que vai apertar um pouco mais, porque Gênesis 37 fala que esse moço teve 2 lindos sonhos. O processo de José demonstra exatamente isso que nós acabamos de dizer, que para cada vergonha dupla honra, porque você começa a perceber que para cada momento de vergonha da sua vida, Deus te colocou em lugares e em patamares diferenciados. Olha para trás para a sua vida, comece a fazer uma recapitulação da sua história. Olha do lugar que Deus te tirou, olha as coisas que o Senhor já fez na sua vida.
Nós precisamos exercitar o nosso contentamento, nós precisamos exercitar a nossa gratidão, olhar para os lugares em que o Senhor nos tirou. Se fosse somente o fato dele ter nos tirado do lamaçal do pecado, das garras de Satanás e nos dado a salvação, já seria muita coisa, mas ele nos confiou o reino, ó pequeno rebanho. Ele nos colocou em lugares assentados com Cristo. Nós estamos assentados em regiões celestiais. Com Ele somos co-herdeiros do Criador. E não adianta você dizer glória, aleluia, amém, da rajada de língua aqui, e daqui a pouco, na segunda-feira, dessa porta para fora, você esquecer tudo que você recebeu, pelo amor de Deus. Coloque isso em prática na sua vida hoje, agora. Pastor, eu vou chegar em casa, eu vou dormir às 4 da manhã, mas eu vou fazer um plano para a minha vida. Não o meu plano, mas o plano dele. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou chorar, e eu vou clamar aos pés da minha cama, e eu vou dizer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a escolha que o Senhor quer que eu faça? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Para onde que o Senhor quer que eu me dirija? Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, me conecta com as pessoas corretas. Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Senhor, eu passo por qualquer processo que eu tenha que passar, eu vou ser moído, eu vou ser exprimido, eu vou passar pela prova, pelo teste, mas eu sei que aquilo que o Senhor reservou para minha vida é melhor do que aquilo que eu tenho desenhado numa planilha. Eu sei que Deus tem algo para me levar a lugares altos. Mas nós não queremos abrir mão dos nossos projetos e ambições cobiçosos, dos nossos planos engavetados, porque nós somos obstinados e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas Deus está dizendo: abra mão do projeto que você idealizou para 2022, e eu vou te dar uma revelação de algo novo, que nunca foi feito antes, e você verá que eu sou Deus. Abre a Bíblia lá comigo, gente. Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6. Vocês podem me aturar mais um pouquinho? Amém ou não amém? Olha só, essa tradução aqui de trás, ela está um pouco diferente. Eu vou ler na minha, amém? Não creiais no amigo íntimo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no seu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu explicar um negócio para você. Deus, ele precisa criar uma maneira de cortar o cordão umbilical que você tem com todas as informações destrutivas que você recebeu na sua vida durante toda a sua educação e formação. Porque isso está atrasando a obra de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo para você desonrar seus pais, mas vai acontecer um rebuliço lá na sua casa, fica em silêncio. O que a Bíblia diz? Guarda as portas da tua boca. Coloca a mão assim na boca. Isso, e eu vou falar e você vai tentar falar com a boca fechada, tá? Diga assim: eu preciso guardar as portas da minha boca. Deu para entender? Dá vontade de vomitar várias verdades, dá vontade de enforcar, dá vontade de dar uma surra, mas guarda a tua boca, guarda as portas. A Bíblia está dizendo que a boca é um portal. Se te amaldiçoarem, abençoa. Se te injuriarem, perdoa. Se te caluniarem, ama. Se te perseguirem, demonstra amor. Responde de forma diferente:
Não abra um portal de maldição com aquilo que Deus colocou no seu coração. Feche esse portal para coisa boa. Mas uma das coisas incríveis aqui é que a vergonha de José foi que ele perdeu as suas raízes. Aqui fala de um descolamento de placenta. Aqui fala de um corte de cordão umbilical. Aqui fala de um bebê sendo arrancado de um ventre. Aqui fala de uma árvore sendo tirada do solo em que ela vivia. Aqui fala de um processo em que nós vamos perdendo a nossa conexão com a terra onde nós fomos criados. Deixa eu explicar algo para você. Um dia desses eu estava conversando com o pastor Ezequiel, e no início do ano o Senhor me disse assim, no início de 2021, o Senhor me disse assim, quando eu fui trabalhar na Healing House, quando eu fui trabalhar lá no Mevan Global, o Senhor me disse: Jackson, de uma maneira audível, prepare-se para um tempo de rejeição. Eu recebi aquilo como uma facada no meu coração. Se já não bastasse aquela facada, eu fui descendo a escada, sabe filme de Bang Bang, que o cara está sangrando e ele vai tentando se escorar na parede? Eu fui descendo a escada, sentei na cadeira da cozinha e disse: Ezequiel, tu não sabe o que Deus me disse agora, pastor Ezequiel? O quê? O Senhor me disse que eu preciso me preparar porque vai vir um tempo de rejeição. Cara, eu preciso contar comigo. Ele olhou para minha cara e disse assim: comigo? Não conta comigo. Eu disse: cara, mas tu é meu amigo. Querido, quando Deus fecha o coração de Faraó, o teu melhor amigo vira as costas para você, para que você fique sozinho e aprenda a depender única e exclusivamente de Deus. Então, se Deus falou isso para a sua vida, se prepare. Porque eu passei por isso, ele disse. E no começo eu não entendi. Até que o Senhor me clarificou que as pessoas que eu mais amava, as pessoas que eu mais me doava, um dia fecharam o coração para mim. E eu estava levando isso do ponto de vista almático, quando na verdade eu precisava entender que Deus estava o quê? Cortando os cordões umbilicais, fazendo um descolamento de placenta e arrancando as minhas raízes. Deixa eu explicar algo para você. A pior coisa que pode existir para nós é a rejeição da própria família, é a chaga da rejeição da orfandade. Ele começa a viver a incompreensão dos irmãos que têm inveja dele. Ele começa a viver a traição dentro da própria casa, quando os irmãos simulam a sua morte. Ele suscita a inveja dos irmãos que deveriam protegê-lo, na verdade se transformam como competidores. Ao invés de celebrar a primogenitura que o pai estava dando, ao invés de celebrar a túnica colorida de mangas compridas que o pai deu, ao invés de celebrar que ele era o filho vivo da mulher que o pai amava, eles invejaram o irmão. E nós não estamos longe disso. Aí você vai dizer: Senhor, mas eu estou nessa empresa há 30 anos. Senhor, eu estou nessa cidade a minha vida inteira. Senhor, eu estou nesse país há tanto tempo. Senhor, agora que eu aprendi a língua, o idioma, agora, Senhor, que eu estou com um emprego garantido, agora que eu estou estável, agora que eu tenho reconhecimento das pessoas, o que o Senhor faz? O Senhor me arranca pelas raízes e me leva para um outro lugar. Senhor, não faz sentido, eu tenho uma história aqui. Senhor, eu tenho vínculos aqui, eu tenho um senso de pertencimento aqui, e você começa a achar que é rejeição, porque um te esquece, outro não te convida, outro te deixa de lado, e você começa a dizer: as pessoas estão me perseguindo. Não, é Deus cortando as raízes, porque o machado está posto à raiz. Não adianta. Existem processos na nossa vida em que as folhas caem porque é outono e você não é obrigado a frutificar. Existem outros processos que Deus te poda para que você dê mais frutos, mas existem processos que Deus pega o machado da eternidade e bate justamente nas suas bases, para que você seja arrancado do lugar onde você está e cumpra o propósito dele. Pastor, mas isso dói muito. Demais e sem anestesia. E qual é a reação que eu preciso ter, Senhor?
ele tinha uma marca diferenciada. José tinha uma estrela. Ele se destacava diante dos demais, e aquilo incomodava, porque também as pessoas que estão ao seu derredor não vão estar acostumadas com a carga de governo que você carrega. As pessoas não vão estar acostumadas com o nível de revelação que você caminha. Não que você seja melhor, você é apenas diferente, e o corpo, ele tende a expelir aquilo que é estranho. E inevitavelmente, quando você começar a agir de uma forma diferente, você vai ser expulso. É por isso que os processos de mortificação do nosso ego, eles são tão necessários na nossa vida, porque eu não posso levar isso para o lado pessoal. Eu preciso entender, eu preciso atribuir que é o Senhor que está fazendo isso na minha vida. José, no início da caminhada, ele apresentava comportamentos que nos fazem deduzir que ele tinha um sinal de soberba. Ele chega diante dos irmãos e começa a olhar o que os irmãos estão fazendo, e vai lá e corre no ouvido e conta para o pai. Ele era um olheiro fofoqueiro para se achar melhor do que os irmãos. Quando ele tem aquele sonho dos feixes, e ele fala para os irmãos, ele fala com um quê de soberba. Ele era mimado. A Bíblia deixa clara que a preferência de Jacó era para ele. Ele amava mais a José do que os outros filhos. Ele teceu uma túnica longa. Sabe o que é uma túnica longa? Ele deu ministérios com a intenção de que ele governasse, para fazer ele como líder sobre os demais. Mas o que Deus faz? Deus trata com ele. Ele chega diante de Deus e ele não entende o que está acontecendo, porque ele olha ao seu derredor, e aqueles que são considerados mais do que irmãos, são considerados amigos fiéis, os deixam de lado. Mas aí vem a dupla honra. Repita comigo: a dupla honra. Deus dá para ele o sonho das espigas, e ele conta para os irmãos. Deus dá para ele o sonho dos astros que se prostram, e ele conta para os seus pais. Deixa eu lhes dizer, os sonhos que Deus imprime no seu coração são maiores do que uma mera tradução do que uma mente pode ter. Deixa eu explicar isso para você. Porque ele sonhou com um feixe de trigo. Porque a Bíblia fala que se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode dar muitos frutos. Isso fala de que o grão de trigo precisaria cair na terra e morrer para poder dar frutos. E quando ele fala dos luminares celestes, do sol e da lua e das estrelas, ele estava comunicando uma natureza celeste, algo que vinha do céu, algo divino. Então Deus estava dizendo aqui para José: José, não se trata só da sua família, não se trata só dos seus irmãos invejosos, não se trata somente da competição. José, eu estou comunicando que você vai ser usado para cuidar da dinastia que vai trazer o Messias, aquele que vai cair na terra e foi feito da terra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele morreu para dar frutos, e ao mesmo tempo ele tinha a natureza da eternidade, porque ele veio do céu, ele foi gerado nas entranhas de Deus, o Verbo era Deus e estava com Deus, como disse João. Então entenda, o que você está passando é maior do que a sua dor, o propósito é maior do que a sua dor. Quantos estão me entendendo? Vai além do seu tempo, é multigeracional. Vai além do seu momento, é multigeracional. E qual é a vergonha que ele passa depois? Porque depois da vergonha existe uma reação, e da reação existe o quê? Uma dupla honra. Depois da dupla honra nós voltamos a viver o quê? A vergonha. E aí o que acontece? Ele perde o seu nome. Imagina você ser lançado pelos seus próprios irmãos numa cisterna rota. Imagina você ser vendido como um escravo. Imagina você perder os seus direitos como herdeiro na casa do seu pai. Imagina você se tornar um desamparado. Essa foi a vergonha que ele passou, mas qual foi a reação que ele teve? Deus o fez um indigente.
E ele até assumiu essa condição. Você sabe qual é o significado da palavra indigente? Ela vem do latim indigens, que vem de indígena, nativo ou pertencente à terra. E entes, que quer dizer entidade reconhecidamente estabelecida, ou seja, Deus fez ele perder a identidade primal, arrancou ele da terra natal, tirou ele das raízes que ele estava plantado, mas isso era necessário, porque ele precisava ser comprado como um escravo sem nome, sem terra, sem herança, sem referência. Sabe por quê? Porque a perda da sua referência hoje é a matriz necessária para a descoberta da sua verdadeira essência, natureza e identidade no futuro. José precisava deixar de ser Yosef, José precisava deixar de ser Deus acrescenta, porque ele precisava se tornar Zafenate Paneia, o maior governador da maior nação do velho mundo, aquele que traduzia os sonhos dos mistérios profundos de Deus. E você está apegado ao seu nome, ao seu título, ao seu cargo, à sua posição? Esquece, o seu nome não precisa estar no ouvido dos homens, o seu nome precisa estar na boca de Deus. Porque as pressões da vida revelam a nossa verdadeira essência e identidade. E aí ele é conduzido em dupla honra. Repita comigo: para cada vergonha, dupla honra. Então a sua conduta o faz receber mais 2 níveis de honra. Primeiro, ele ganha a simpatia do seu dono, Potifar, o general dos exércitos do Egito de Faraó. E aí dentro disso ele ganha o papel de ajudante particular de Potifar, ou seja, o braço direito do capitão da guarda do palácio. O rapaz que não tinha nome, que tinha sido vendido pelos irmãos, que tinha sido comercializado como um escravo indigente, agora começa a ter um lugar de status. E aí Deus vem o quê? E puxa o nosso tapete. Senhor, mas agora que estava dando tudo certo, parecia que ia tudo encabeçar, estava tudo montado, estava tudo funcionando, tinha um plano de negócios, nós sabíamos que ia dar certo, a gente tinha se empenhado, a gente deu o melhor. Aí Deus vai lá e puxa o tapete, porque você precisa passar por mais um período de vergonha, porque você não sabe, mas dentro de você, você está despreparado para assumir o lugar que Deus quer. Aí ele começa o quê? Dar a dupla honra. Mas qual é a vergonha que ele passa? Ele perde a própria dignidade. Repita assim comigo: dignidade. Pastor, perder a dignidade teu nome vai para o Serasa. Pastor, meu nome vai para o Serasa, você vai andar a pé. Pastor, eu vou andar a pé? Sim. Você vai ter que tirar o filho da escola particular e botar na pública. Pastor, mas o meu filho vai sofrer. Sofre com ele e ora com ele, porque não é a escola que faz o teu filho, é você. Deus começa a te mostrar que o valor não está nas coisas, o valor verdadeiro está nas pessoas. A esposa de Potifar era a mulher do capitão. Ele poderia ter se aproveitado da luxúria que o Egito proporcionava, mas ele resolveu não perder a honra, porque quando ele foi confrontado, ele disse: eu não faria isso com o meu Senhor. Deixa eu lhe dizer, muitas propostas irão aparecer diante de você, e você vai achar que é Deus abrindo uma porta de ouro para te tirar desse lugar estranho e sinistro que você está vivendo, mas não entre, porque é cilada. Não diz que Deus abriu uma porta que foi o diabo que abriu. Não tenta dar o seu jeitinho, porque o diabo sabe exatamente onde te pegar mais tarde, porque ele sempre tem uma cilada para aquele que ouve e faz a sua vontade. Você ganha aqui e perde ali. Então cuidado onde você entra, cuidado onde você põe o seu pé, cuidado com quem você faz sociedade, cuidado com as portas que se abrem diante de você, cuidado com quem você casa, moça, cuidado com quem você está casando, moço.
porque parece diante de você que é maravilhoso, mas a esposa de Potifar o chamou de estuprador, um homem santo, um homem puro, um homem íntegro, um homem correto, um homem que Deus usava, agora é lançado na cadeia como um abusador sexual, onde ficavam quem? Os prisioneiros do rei. Ele não foi lançado lá esquecido, ele foi lançado num lugar onde as pessoas tinham consciência de quem estava ali encarcerado, era porque realmente merecia. Aquela situação que você acha que está tudo bem, mas de repente, quando você vê, aquele projeto lindo começa a se esvair pelos seus dedos, você diz assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha dignidade, eu estou perdendo o meu nome, eu estou perdendo a minha marca, eu estou perdendo o que eu construí até o presente momento. Deixa Deus apagar tudo, porque Ele é especialista em fazer tudo de novo, porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos pelo poder que nós opera, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para os seus. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem apresentado para você no futuro. Eu tenho meditado muito sobre Isaías 49, sobre a questão da flecha na aljava. Muitos de nós estamos sendo polidos por Deus, e ser polido por Deus é ser alinhado, e olha como dói ser alinhado, olha como dói ser colocado exatamente no prumo de Deus, mas Ele precisa que nós estejamos retos, para que nós venhamos alcançar o alvo. Mas de repente, quando a gente acha que o processo acabou, que a flecha está polida, que está tudo retinho, que vai alcançar o alvo, Ele coloca a gente aonde? Na aljava. E na aljava tem um problema: você é mais um do mesmo, porque tem outras flechas lá esperando para ser lançadas. Cadê eu, Senhor? Eu não tinha uma estrela? O Senhor não me deu o querer e não me deu o fazer? O Senhor não me deu uma marca real? Eu não fui escolhido para a promessa? Eu não sou o povo santo, a nação escolhida? Eu não sou aquele que é diferente? Eu não fui chamado para governar? Eu não fui chamado para influenciar? O que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Soberba, orgulho, ego, presunção. Deus está te colocando no lugar dos comuns, está te derrubando na vala comum, para você entender que você não é nada sem Ele. Nós não somos nada sem o Senhor, nós somos o mesmo de mais um. Aí o Senhor vai escolhendo aleatoriamente da aljava, porque já estão todas alinhadas, e você diz: agora chegou a minha vez, e não é. Agora é a minha vez, e não é. Agora é a minha vez, e não é. E você fica naquela expectativa e naquela angústia, e você começa a ter ansiedade, síndrome do pânico, pressão alta. O coração começa a disparar, porque parece que as coisas acontecem para todo mundo, mas não acontecem para você. Está todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo, e você fica emperrado. O que está acontecendo ali? Você está misturado com as outras flechas. É o que temos para hoje, se contenta. Aí Deus pega, um dia, você sente que aquela mão forte te pegou. Aí Ele coloca exatamente no arco, e Ele te puxa para perto da onde? Dele, aonde você pode ouvir o que Ele ouve, ver o que Ele vê e saber o que Ele fala. E aí você diz: agora eu vou, porque eu estou enxergando o alvo, está logo ali, ó. Eu vou acertar o alvo, está ali, ó. Só que deixa eu te contar, a mão de Deus não é a mão do pastor Jackson. A mão do pastor Jackson com esse microfone já está cansada, mas a mão de Deus nunca cansa. Você vai ficar aqui o tempo que for necessário até aprender a lição. Sabe por quê? Porque você está olhando o alvo e está dizendo: Senhor, o alvo está ali, eu vou bater no alvo. O alvo está lá, Senhor, eu vou bater no alvo. Eu sei onde é que é, eu sei que é naquele pontinho lá no meio. Senhor, eu não vou nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Eu sei exatamente onde cair. Senhor, me solta agora. O que o Senhor faz? Muda de direção e te solta. Porque os alvos de Deus são diferentes do que os seus alvos.
Os alvos de Deus são diferentes dos seus alvos. Nesse momento Deus trata com a sua vaidade, com a sua imagem. Você já começa a cantar de galo para todo mundo, você sabia? Deus está me esticando aí, vai acontecer. Ou a porta vai abrir, Deus já falou que tem um documento sendo assinado. Meu Deus, saiu uma palavra na igreja, eu tenho certeza que aquela palavra era para mim. Eu estou saindo do culto agora crendo que aquilo ali vai acontecer. Não, você não sabia? Essa semana sai aí. Aquilo que eu tanto queria, almejei, trabalhei. De repente você ganha um balde de água fria, porque Deus muda a mira. E aí quando Deus muda a mira, Deus trata com a sua vaidade, Deus trata com a sua imagem. E Ele permite daí o quê? A injúria é o estuprador, a calúnia é o abusador, a difamação tentou pegar a mulher do Potifar. Sério? Vem a fofoca. Sabia que ela ficou com a roupa dele na mão e ele saiu correndo pelado? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você foge da aparência do mal, a sua aliança com Deus é exposta para todos. Porque José era hebreu e todo hebreu era circuncidado depois de Abraão. Quando ele foi encontrado nu, correndo por entre as colunas do palácio, todos que olharam para a sua nudez, viram que ele tinha uma aliança com Deus. Mesmo na vergonha, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esta pessoa é marcada de uma maneira diferenciada pelo Senhor. Aí você passa a ser reconhecido pelo erro, e não mais pelas virtudes. Sabe, a Bíblia fala: não seja como Esaú. Não seja como Esaú. Porque Esaú gerou Edom. E gerou um povo chamado os Edonitas, que vem da raiz Adão. Adão quer dizer barro. O barro simboliza a carne. E simboliza a cor ruiva de Esaú e o prato de lentilhas, que era uma sopa avermelhada, que ele trocou a primogenitura. Então ele foi reconhecido para o resto da vida pelo que ele fez de errado. Agora isso acontecia na velha aliança, porque em Cristo, sob a luz do novo pacto, tudo o que você já fez, independente do que tenha sido mais vergonhoso, o Senhor apagou a sua multidão de pecados, te deu um novo nome escrito no livro da vida, te deu uma nova essência e uma nova natureza. Ele reescreveu a sua história, Ele apagou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento, e como nuvens passageiras, Ele não se lembra mais. Você não será lembrado pelas suas vergonhas, você será lembrado pelas suas virtudes. E qual é a reação que ele tem? Ele não negocia seus valores. Ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar e deixado tudo na espreita. Ele foge da aparência do mal. E detalhe, ele foge nu. Novamente ele fica sem nada. E eu gosto muito disso, porque chega num determinado momento da sua vida, parece que você está perdido. Repita comigo: perdido. Quando Adão cai no jardim, ele se esconde lá atrás de um arbusto, escondido de Deus. Eu digo que é Jesus, porque Adão, ele se vira para ouvir a voz que andava no jardim. Então quem descia para falar no jardim com Adão não era Deus, era o Filho, que já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Amém? Aí estava lá Adão, escondidinho, de trás da moita C, na quadra 5 do jardim do Éden. E aí de repente ele ouve o Senhor dizer: Adão, onde tu estás? Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Senhor, eu estou com vergonha porque eu estou nu. Senhor, os meus olhos foram abertos porque eu comi do fruto proibido, rebelei contra ti. Mas por que Jesus chama Adão pelo nome e Adão enxerga que está nu?
Porque a Bíblia diz que quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abriram. Que olhos que se abriram? Os olhos da carne. E quais os olhos se fecharam? Os olhos do Espírito. Quando José sai correndo nu, ele está perdido em relação ao seu propósito. Ele está perdido em relação ao seu futuro. Ele até sabe de onde ele veio, mas ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que fazer daqui para frente. Ele não tem resposta para tomar uma decisão. Ele está correndo de um lado para o outro perdido. Quantos estão me entendendo? E aí ele tenta o quê? Se esconder. E estar nu, querido, é o nível mais baixo da humilhação. Porque foi isso que fizeram com Cristo na cruz do Calvário. Deixaram ele nu como Adão estava no jardim. Precisava se fechar os olhos da alma de José para que os olhos do Espírito pudessem se abrir. Porque até aqui ele tinha tido sonhos, mas não interpretações. E aí começa o tempo da dupla honra, porque dentro da cadeia, preso como estuprador, ele começa a ter a simpatia do carcereiro, que o coloca como encarregado sobre os outros presos, e ele também começa a ter as chaves das células na mão, podendo fugir, mas não faz. Por quê? Porque ele tem caráter, integridade e se mantém o quê? Fiel diante de Deus mesmo, diante da afronta, da decepção, da calúnia, da difamação. E aí vem outro lugar de desenvolvimento, vem outra vergonha, repita comigo, outra vergonha. Eles começam a explorar a utilidade de José, porque agora ele abre os olhos espirituais, e ele começa a entender o porquê que ele está ali. Então ele teve a interpretação dos sonhos. Só que por que a vergonha? Porque vai chegar um momento que você vai descobrir que os seus amigos não são verdadeiramente seus amigos. São seus amigos somente quando você tem dinheiro. São seus amigos somente quando você paga tudo na balada. São seus amigos somente quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Mas quando você está fraco, desanimado e doente, não aparece um para estender a mão e te ajudar. Sabe por quê? Porque essas pessoas só estavam interessadas na sua utilidade. Então ali as pessoas só andam com você enquanto você é útil. Depois elas te desprezam quando elas percebem que você não tem mais valor para elas. E começam novamente a te considerar como um escravo, no meio de todos os outros escravos do rei que estavam presos naquele cárcere. Mas de repente ele revela os sonhos, ele viu, mas Deus não disse. Mas qual foi a reação dele? E eu quero que você segure aqui que a gente já está terminando. E preste atenção no que eu vou te dizer agora. José estava onde? Numa prisão, numa cadeia, num cárcere. Isso mudou a sua essência, isso mudou a sua natureza. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: o lugar onde você se encontra hoje, financeiramente, o ambiente, o clima, não define e não anula os sonhos que Deus propôs para a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O lugar em que você está agora não define quem você é. Para todos que te olham, você é um simples escravo, mas Deus te vê como um governador. Porque o ambiente não pode mudar a essência que Deus implantou em você. Você é um transformador de ambientes. Seja uma cadeia, seja uma prisão, se você estiver lá dentro, Deus vai te usar com a sua glória, com o seu poder e com a sua honra. Então não tenha medo de, mesmo estando na prova, mesmo estando na situação complicada, liberar a palavra profética. Eu estou doente, mas eu vou orar por quem está doente e essa pessoa vai ser curada. Eu estou quebrado financeiramente, mas eu vou orar por essa pessoa e portas privilegiadas de recursos do reino serão abertos. A economia do reino virá. Eu sei que eu estou passando dificuldades emocionais, que eu não estou conseguindo
querendo equilibrar o meu psicológico, mas eu vou orar com pessoas com depressão, com ansiedade, e elas serão livres pelo sangue de Jesus, porque não é a sua condição que define aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Profetize, nem que isso lhe custe a cabeça. Quem é esse cara que está profetizando cura se ele anda doente? Quem é esse cara que está profetizando riqueza se ele anda devendo para Deus e todo mundo? Quem é esse cara aí que anda profetizando sobre a vida das pessoas, libertação psicológica, se ele toma remédio para depressão? Não importa a situação que você está vivendo, importante é aquilo que habita em você, que é maior do que a sua condição, e isso vai te fazer um homem e uma mulher transformadores de ambiente. Não espere Faraó ter um sonho para você começar a usar o que Deus te deu. No lugar em que você está, comece a ser usado e fazer o pouco que tem nas suas mãos. Ele estava na prisão, mas mesmo assim ele não esperou Faraó sonhar. Ele foi fazendo aquilo que estava ao alcance dele, para as pessoas que estavam em volta dele. E aí Deus coloca ele sobre dupla honra. Sobre quem? Sobre o copeiro. E Deus está falando aqui para ele o seguinte: José, o seu serviço vai ser mudado e vai ser ativado. A profecia o faz reconhecido. E o padeiro, o que Deus estava dizendo? Eu vou cessar a palavra de conhecimento no Egito, para que só você tenha a tradução dos sonhos de Faraó, para que você comece a se movimentar por revelação. E aí o copeiro vive e o padeiro morre. E aí ele diz: quando você puder lembrar de mim, você dá uma lembradinha. Eu sei que você está perto do Faraó. Chega no ouvido dele e diz assim: eu tenho um carinha, muito gente boa lá na cadeia. Ele foi para lá injustamente. Ele não é o que as pessoas pensam. Ele me contou a verdade, ele não vai mentir para o senhor. Chama ele aqui. Sabe por quê? Porque você tenta dar uma ajuda para Deus quando você está no lugar do aprisionamento. Deixa eu te dizer uma coisa: o cárcere com Deus é mais seguro do que a liberdade com Satanás. Volto a te dizer, o cárcere com Deus é mais seguro do que a liberdade com Satanás. Porque é uma falsa liberdade. O homem que mais falou de liberdade no espírito vivia preso, se chamava apóstolo Paulo. Quando ele chegava na cidade, ele já dava a mão: onde é que está a algema? Me prende, me leva para a cadeia. Por quê, gente? Porque quando você quer dar uma ajudinha para Deus, Deus vai lá e te poda. Sabe quanto isso custou para ele? Mais 2 anos na prisão de esquecimento. Se você quiser ficar patinando no mesmo lugar, começa a botar a sua mão onde Deus não quer. Se você quer ficar andando em círculo de reprovação, tenta ajudar Deus a fazer. Não, espera, porque vai vir uma nova vergonha. Jesus mais uma, bota a mão na cabeça assim: Jesus mais uma. Claro, ele não obedeceu. Daí a história dele foi apagada. Ele foi esquecido por 2 anos pelo copeiro do rei. Sabe o que é você ter uma história apagada? É as pessoas olharem para ti e desvalorizarem o que você construiu até o presente momento. Pastor, eu saí daquela igreja porque eu ajudei a construir desde o fundamento. Pastor, eu cuidei das crianças de segunda a segunda. Pastor, todos os instrumentos que eu dei para o louvor estão lá. Aí você começa a me contar uma série de histórias e eu te digo: orgulhoso, vaidoso, você construiu um ministério naquilo que você podia dar e não naquilo que você era. Então Deus está apagando a tua história para dizer o seguinte: que daqui para frente Ele vai fazer na sua vida. Quantos estão me entendendo nisso? Deus apaga a nossa história. Deus apaga a nossa história. Faz as pessoas esquecerem o quanto você foi importante. Faz as pessoas esquecerem o quanto você foi relevante.
fazem as pessoas esquecerem o quanto você cooperou, fazem as pessoas esquecerem o quanto você as ajudou, faz as pessoas terem a memória curta. Sabe por que ele faz isso? Porque nós queremos dar uma ajuda para ele. E querido, não tem jeito, quando Deus ele coloca a gente numa prova, você vai ter que passar por essa prova até aprender a lição. Não adianta você querer botar a mão para ajudar e chamar os outros para te ajudar, porque você vai embolar todo mundo no mesmo buraco. E aquelas pessoas que você ajudou, apagaram você da memória. Mas pastor, eu vivenciei coisas lindas do lado delas. Não tem problema, meu filho, chegou o seu momento do esquecimento, da solidão. Eu pensei que você tinha aprendido lá na cisterna, quando estava sozinho, e a caravana dos ismaelitas te comprou. Por que dois? O padeiro e o copeiro? Porque dois representam unidade. Isso significa o quê? Que José ficou abandonado, sozinho, solitário, não tinha para quem abrir o coração, não tinha para quem contar as suas lamúrias, suas misérias. Isso aconteceu porque José quis dar o quê? Uma força para Deus. Mas daí quando Deus começou a usá-lo, ele se estrutura em cima do quê? Do seu dom. E deixa eu dizer uma coisa, querido, Deus não se importa com dom, Deus quer caráter. Então vem. E deixa Deus fazer do jeito dele. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado mesmo de máscara e dizer: deixa Deus fazer do jeito dele. E aí o que ele reage? Como é que ele reage, pastor? Ele espera com paciência por mais 2 anos, aquilo que é inusitado acontecer, e fica evidente que Deus está com ele. Por quê? Porque o copeiro é reconhecido, o padeiro morre, e aí vem a vergonha, que é o último estágio. Repita comigo: graças a Deus. E o último estágio é quando você perde a imagem de herdeiro e ganha literalmente a aparência de escravo, porque ele é trazido diante do rei como um trapo sujo da prisão, tanto que o rei tem que trocar as vestes dele, barbear e colocar um colar, porque ele estava desfigurado. O filho de Jacó, um peregrino beduíno riquíssimo, guardião das gerações de Abraão, herdeiro de Canaã, estava agora, mesmo sendo um hebreu, como uma escória dentro do Egito, uma nação que cultuava a morte. Olha o nível de humilhação que ele teve que ir. Mas daí entra Isaías 60, 22, joga para mim lá, Isaías 60, 22, e aí eu quero que você leia comigo, repita assim comigo: o mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa, na hora certa, na hora certa, na hora certa, eu farei que isso aconteça depressa, depressa, depressa. Quanto menos você imaginar, Faraó vai ter um sonho, porque tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Então não diga que foi Deus que abriu uma porta, que foi você que arrombou. Suporte a prisão, lide com a escravidão, enfrente a vergonha, mas em todas as situações honre a Deus no pouco, e Ele te colocará no muito. Qual é a dupla honra disso? Ele se tornou o governador do Egito, Zafenate-Paneia, um homem que deixou de ser José, aquele que acrescenta, para ser aquele que revela os mistérios do coração do Deus único. O pai de Faraó, aos 30 anos, foi o pai do Horus vivo, o representante de um Deus pagão na terra, o maior conselheiro que já existiu em toda a terra.
porque ele soube passar pelos processos. E sabe de uma coisa? Quando nós passamos por todo esse processo, nós nos despersonalizamos, porque ele deixou de ser hebreu e teve que se vestir como egípcio. E tanto que os irmãos não o reconheceram, ele teve que se revelar aos seus irmãos, porque eles olharam para ele e não sabiam quem ele era. E no momento que muitas pessoas dizem que ele chora de ódio porque ele está liberando o perdão, não, ele chora de alegria em saber que tudo que ele passou até ali o fez digno para ser a resposta que os irmãos dele precisavam. Então não espere chegar no topo para se vingar das pessoas que te reprovaram. Não espere alcançar o sucesso para mostrar para as pessoas que te reprovaram que você pode. Sabe por quê? Porque o maior nível de quebrantamento de um homem é chorar pelos que o perseguem. E ali ele recebe a revelação do coração de Deus. Se você ler Gênesis 37, você vai dizer o seguinte: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Por que a história de Jacó começa com a história de José? Você já fez essa pergunta para você? Essa é a história da vida de Jacó, tendo José 17 anos. Por quê? Porque a posição que você ocupa não define quem você é, e sim o teu caráter, a preservação dos seus valores inegociáveis. Não prostitua a unção que está sobre a sua vida. José entende que ele atrai e promove o propósito, e ele entende que aquelas pessoas eram frágeis demais para entender o que Deus estava fazendo, e por isso o invejaram, por isso o venderam por ninharia. Mas sabe por que tudo aquilo aconteceu? Para que ele saísse na frente e fosse a resposta para guardar a dinastia de Abraão. O leão da tribo de Judá estava nas entranhas de Judá. Sabe por que eu sei disso? Porque quando Benjamim estava preso, Judá disse: largue o meu irmão, porque eu fico preso no lugar dele, eu me sacrifico por ele. Sabe por quê? Porque dentro de Judá já existia o potencial de se sacrificar pelo outro, porque Jesus já estava naquela linhagem, já estava naquele DNA, já estava pronto para encarnar como aquele que salvaria toda a população da terra. Ele tinha a chave para libertar todo o povo, de toda raça, de toda língua e de toda nação. Ele tinha a chave para se vingar, mas ele usou a chave para compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é diferente de empatia. Empatia é eu me colocar no lugar da Thaísa e tentar entender o que a Thaísa está tentando me dizer. Compaixão não, é eu trazer a Thaísa para o mesmo lugar que eu estou. Isso é equidade e justiça. Tem muita gente hoje chamando misericórdia e compaixão de empatia. Sabe por quê? Porque estão dando uma esmola para um, uma esmola para outro. Mas a compaixão de verdade é quando aquilo que você recebe é compartilhado com todos, e todos sobem para o mesmo nível que você está. Então, se você crescer, leve todos os que tiveram ao seu lado contigo, e honre principalmente aqueles que te reprovaram, que te injuriaram, que te traíram, que te trapacearam. Honre, traga para perto, traga para o seu lado, dê o mesmo nível de autoridade, coloque coisas boas na mão dele. Sabe por quê? Porque Deus te dá autoridade em favor de outros, não para que promova o seu nome na terra. E qual foi a dupla honra, pastor, para a gente encerrar? Primeiro, ele garantiu a preservação da sua ascendência. Gênesis 37:1 diz que ele disse: Deus me fez vir primeiro, para que vocês e a sua descendência fossem guardadas na terra. E segundo, ele abençoa a sua descendência. Gênesis 48:16. Deixa eu explicar algo para você tremendo aqui. Lembra que Jacó e Esaú eram gêmeos? Diga assim: Jacó e Esaú
eram gêmeos. E eles brigavam dentro do ventre da mãe. E Rebeca não sabia o que estava acontecendo e foi questionar ao Senhor, e o Senhor disse: existem duas naturezas ou duas nações dentro de ti, e saiba que o maior servirá ao menor. Só que o que aconteceu? Houve trapaça, houve engano, houve mentira, houve manipulação. Eles sujaram a história. Por isso que Jacó, ele termina os seus dias com a história de José, porque José traz de Efraim e Manassés para o pai abençoar. Olha que Deus lindo, gente. Ele traz Manassés e Efraim, e Jacó abraça essas duas crianças como filho e dá herança para essas crianças como se fossem seus filhos. E ele coloca a mão direita sobre a cabeça do menor e a mão esquerda sobre a cabeça do maior. E aí José fica confuso e diz assim: meu pai, o senhor já está velho, está cego, está confuso, o senhor fez errado, o senhor trocou as mãos. Não, eu fiz certo, porque o menor vai governar sobre o maior. Porque aquilo que não se cumpriu na sua vida vai se cumprir na vida dos seus filhos. Porque aquilo que você está plantando como semente hoje vai germinar nas futuras gerações. Você não está passando essa luta por acaso. Deus está gerando em você musculatura espiritual para assumir o lugar de governo que Deus tem para a sua vida. Fique de pé comigo. Repita assim comigo: Deus não é um Senhor de histórias incompletas. Eu ainda não acabei de passar pelos processos dele. E hoje eu estou aqui para me submeter a tudo aquilo que ele deseja para assumir o meu lugar de autoridade como um sacerdote no reino de Deus. E se você tem coragem de largar tudo o que você tem hoje para abraçar o que Deus tem, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Há bastante lugares aqui à frente. Se você puder se ajoelhar, entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. Quantas honras você deu que não eram honras? Foram empolgações, bajulações. Foi só para conquistar um lugar de destaque, para comprar o amor e a atenção das pessoas. Quantas vezes você estava acabado, quebrado, destruído, mas para passar no crivo de uma boa companhia, você resolveu ficar quieto. Eu não estou dizendo para você sair por aí profetizando desgraça, falando das maldições, das coisas ruins que você tem vivido, não. Não dá ibope para Satanás. Se tem uma coisa que tem que sair da sua boca é o louvor a Deus. Encher o trono de Deus de adoração, encher o trono de Deus de louvor, juntamente com os anjos, querubins, serafins. Você vai encher o trono dele de adoração. E tudo que você está passando tem um único objetivo: Deus está moldando você para aquilo que ele reservou para a sua vida. Pastor, mas está doendo, está sendo difícil, está apertado, está complicado. Pastor, eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo passar um dia bem, porque a minha cabeça ela não para. Sabe por quê? Porque você ainda está no controle da situação, querendo fazer as coisas do seu jeito. Aceita que dói menos.
Deixa Deus assumir o controle da sua vida, e gradativamente Ele vai te dar sabedoria, dia após dia, passo após passo, para tomar decisões assertivas, que vão produzir frutos. Mas não faça as coisas com a sua mão. Não coloque a mão onde Deus está colocando. Pastor, mas eu preciso me vingar, porque o senhor não sabe quanto foi difícil ser traído, enganado, caluniado, manipulado, usado. Enquanto eu tinha, os amigos estavam do meu lado. Quando eu não tive mais, sumi todo mundo. Pastor, eu não tenho com quem contar, eu não tenho para quem ligar, porque todo mundo que estava do meu lado me abandonou. Talvez você esteja na cisterna, talvez você esteja na casa de Potifar, talvez você esteja na prisão, ou talvez você já esteja na frente de Faraó, ou talvez você já esteja discernindo as futuras gerações e a descendência. Mas cada um de nós está numa fase do processo.